Senhora Presidente dos Trabalhos desta sessão, nobre deputada Fatinha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Às vezes, aqui eu fico observando as intervenções dos meus pares nesta casa. Muitos deles veteranos, grande número deles veteranos. O Estado, hoje, é bom que se reconheça isso, na situação desastrosa em que se encontra, parcela de contribuição expressiva foi dada por esta casa, ao aprovar matérias, como se a gente nós não tivermos o cuidado, terminamos aprovando esta matéria, que é uma verdadeira excrescência. Esta mensagem que foi enviada para cá, solicitando da Assembleia Legislativa autorização para contrair empréstimo de 3,5 bilhões de reais, dizendo que é para fazer uma reestruturação na administração do Estado. E às vezes eu fico em dúvida do verdadeiro propósito, porque não nos apresenta nada além do propósito de demitir muita gente. Muitos servidores do Estado serão demitidos, muitas empresas do Estado serão extintas, inclusive empresas que, pela lógica do governo, as suas atividades não estão sendo relevantes, ou empresas que também, pelo entendimento do governo, deverão passar para a iniciativa privada. Então veja bem o ideário que está sendo seguido, a lógica definidora dessa proposta. Diz que vai reduzir em 50% o número de empresas estatais. 50%. E o PDV também diz que até junho, agora, nobre deputado Gilberto Palmares, até agora, em junho de 2018, eles querem que 50%, alcançar 50% na redução dos servidores do Estado. Agora, isto é, veja bem, para se fazer uma reestruturação. E aí eu pergunto, para se fazer uma reestruturação na administração, é preciso que haja planejamento. E esse planejamento há que ser precedido de um diagnóstico, a feitura de um diagnóstico. Com o diagnóstico nas mãos, dados obtidos por ele, informações obtidas por ele, e ainda uma ida a campo para você confrontar, inclusive, dados e informações. Somente após você ter isto nas mãos é que você pode pensar na elaboração de um projeto, começar a rascunhar o desenho de um projeto. E digo mais, esse projeto tem que ter a participação de representação da sociedade. Senão, meia dúzia de cabeças iluminadas não resolve de forma alguma o problema. Muito pelo contrário, vai agravar cada vez mais. E aí sim, as metas definidas, as fases em que estas metas serão alcançadas, pelo menos naquilo que está sendo previsto, as ações a serem realizadas. E aí você, com tudo isso nas mãos, passa a ter a condição
de ver quanto que você precisa de recursos para fazer a reestruturação administrativa. Agora está se pedindo 3,5 bilhões, baseado em quê? Em que projetos? Em que ações? Em que metas? Baseado em que diagnóstico? Qual é o organograma para implementação? Qual é o organograma físico-financeiro a ser apresentado para nós, ou que esteja sendo pensado em cima daquilo que está se prevendo? O cronograma, aí entra o cronograma físico-financeiro, e aí realmente você chega na avaliação dos custos necessários e suficientes para a promoção exatamente dessa reestruturação administrativa. Nada disto está sendo apresentado para nós. E aí quer dizer que vai fazer a reestruturação e focar de forma objetiva em cima da saúde, da educação, da segurança. Nós assistimos hoje uma audiência pública da Comissão Permanente de Educação, tratando da situação em que se encontra as nossas instituições universitárias. Ora, se nós queremos modernizar a administração pública, nada mais e nada melhor do que lançar mão de todo o potencial que possui as nossas instituições universitárias, que têm dedicação em todos os ramos da ciência, da nova tecnologia e da informação. E mais, não há o mínimo pensar no servidor público. É lamentável, inclusive querendo imprimir mais uma cobrança de 14% na sua contribuição previdenciária. É lamentável, realmente não dá para entender. E principalmente, só para concluir, a questão da eliminação, da extinção das empresas. Eu vou me prender à SEAB. A SEAB é uma empresa do estado do Rio de Janeiro que tem como finalidade colocar em prática uma política de habitação. Definir a política e colocar em prática essa política de habitação. Milhares e milhares de moradores desta cidade do Rio de Janeiro, da cidade do estado do Rio de Janeiro, hoje totalmente sem ter um teto para ficar debaixo dele com sua família. E a SEAB, a Secretaria de Estado, que ao definir a política de habitação, passa, ou deveria passar, por contemplar o atendimento das necessidades dessas populações desabrigadas. E nada disso é pensado. Então, para que os 3,5 bilhões, 3,5 bilhões, 200 milhões aí para o plano de demissão coletiva, demissão voluntária, o PDV, outros para aperfeiçoar tecnologicamente a Secretaria de Fazenda, o que é uma balela. Por que não investe nas nossas universidades? Por que não investe, por exemplo, exatamente na FAPERJ? É fogo, é muito complicado, é muito complicado. Então eu lamento profundamente e espero que esta casa pense, reflita e veja o que está acontecendo com essa mensagem. É uma mensagem que não vai contribuir em nada para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Muito pelo contrário, vai aprofundar cada vez mais a crise. É lamentável.
Nós não podemos de forma admitir que isto aconteça, e nesse sentido eu faço um apelo exatamente aos meus pares para que realmente a gente não aprove esta matéria. Não tem relevância, não tem relevância. Se tivesse relevância, estava contemplando, porque aqui 3 bilhões dos 3,5 é comprometido única e exclusivamente com pagamento de dívidas do Estado aí com fornecedores. Ao servidor público que tem uma dívida enorme, inclusive não pagou ainda o 13º de 2017. Mais de 150 mil servidores estão aí sem receber em dia ainda. Então, que reestruturação administrativa é esta que não olha para o servidor, que é exatamente a pessoa mais importante na sustentação dos trabalhos realizados exatamente pela administração pública? Eram essas considerações que eu gostaria de fazer.